Bom, pessoal, no último vídeo a gente falou, né, sobre como conectar o login com o PHP. A gente fez um exemplo bem básico aqui de como fazer essa conexão, né, de como redirecionar o usuário para uma página para processar os dados e depois redirecionar para a página interna nossa, de fato, que a gente precisa, né, logar. No exemplo que eu estou usando aqui, e como eu comentei, isso aqui é apenas um exemplo, a gente vai usar o JavaScript para fazer basicamente a interceptação desse processo. Mas antes de falar sobre isso, a gente vai falar sobre dois métodos que iremos utilizar bastante no decorrer do projeto, que é o método get e o método post. O que são esses dois métodos? Se perceber aqui no formulário, ele está dizendo aqui qual método que a gente está utilizando para enviar nossos dados. Então, a gente tem hoje dois métodos. Tem um post, que ele é enviado no corpo da requisição, e temos o método get, que é enviado na URL do endereço. Ou seja, se eu vim aqui e isso aqui é um padrão, né? Colocar uma interrogação e pôr o nome de uma variável qualquer, por exemplo, ação. Então, vou colocar aqui, por exemplo, salvar ou conectar. Esse parâmetro aqui está sendo enviado como get. E esse conteúdo que está aqui no meu corpo do meu formulário vai ser enviado como post. Então, lá no PHP, a gente pode trabalhar das duas formas. Qual que é a limitação, qual que é a diferença, o que acontece com cada um? Bom, o método get sempre vai ser enviado na URL, então, ou seja, vai ficar exposto o que você está enviando. E também no método get existe um limite de caracteres para ser enviado, ou seja, não tem como mandar um formulário extremamente extenso tudo por get, porque vai ter um limite de tamanho que vai atingir de caracteres e não vai ser enviado todos os seus dados. Então é recomendado, sempre quando for salvar ou atualizar informações, sempre mande como método post, ok? O método get ele é utilizado apenas para quando a gente quer recuperar dados de um registro específico do nosso banco de dados, por exemplo. Então, utiliza-se muito o get. Ou quando você quer passar alguns parâmetros de suporte que também poderia auxiliar. Por exemplo, a gente está passando um método aqui chamado, uma variável ação, que está tendo o valor de conectar. E dentro dele aqui a gente tem um formulário. Então, se a gente vir aqui agora salvar essa alteração e a gente entrar aqui no nosso arquivo, eu vou comentar tudo isso aqui. No PHP, existe dois verbos que já são reservados para isso. A gente vai ter o verbo get e vamos ter o verbo post. Então, esses dois aqui são variáveis que o PHP tem por padrão, ok? Então, a gente não pode usá-los para reescrever alguma coisa, por exemplo, adicionar para algum valor nessas variáveis. Então, essas duas variáveis aqui, elas são do tipo array. E o que elas vão ter? Elas vão ter as informações que enviamos lá na tela anterior. Então, por exemplo, se a gente vir aqui agora, dar um var dump na variável get e um var dump na variável post, a gente vai perceber os valores que estamos enviando naquele formulário. Então, vou fazer aqui o teste. Vamos voltar aqui para a tela principal do login. Nesse momento, colocar um teste aqui. Eu tenho que colocar o e-mail aqui. E mandei. Se perceber aqui, no método get que a gente colocou, nesse primeiro método, ele só está recebendo a ação. Ou seja, essa variável que está aqui na parte superior. Então, por estar aqui na parte superior, ele vai mandar essa variável no método get. E no meu método post, eu estou mandando dois valores, que é o e-mail e senha. E como que eu defini o nome do e-mail e senha? Quando a gente define um formulário, a gente coloca o tipo do campo e o nome dele. Então, nesse caso aqui, esse name aqui é o nome do campo que eu estou mandando para o meu arquivo processa login, né? Que a gente vai processar o nosso login. Então, esse campo name aqui é o campo que vai identificar a nossa variável no nosso PHP, no nosso back-end. Então, é recomendado também utilizar essas variáveis, quando for utilizar, usar underscore e usar o mesmo nome de campo, né, com o nome da sua coluna do seu banco de dados. Por exemplo, a gente criamos na tabela de usuários o campo e-mail e o campo password. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso vir aqui, então, e colocar, ao invés de senha, colocar password. Porque dessa forma aqui, a gente meio que deixa uniforme o mesmo campo que a gente utiliza no formulário, o mesmo campo que a gente utiliza na tabela. Porque fica mais fácil para você identificar essa informação. Então, eu vou voltar aqui agora e vou fazer um novo teste.
e vou mandar 1, 2, 3. Então aqui agora a ação continua a conectar, que a gente está mandando aqui, e os dois valores do post está sendo o meu e-mail que eu coloquei e o campo password está mandando uma senha, né? 1, 2, 3. Então é isso. A gente está usando já o get e o post, que é basicamente a gente vai usar no sistema todo. Utiliza-se muito isso aqui é inadmissível não usar. Então, esse aqui é uma diferenciação do get e do post. Conforme a gente for decorrer no andamento dos vídeos, eu vou entrar um pouquinho mais no assunto quando é diferença de get, diferença de post e em onde utilizar. Mas como comentei no início, o post é mais utilizado quando você vai enviar e salvar dados, e o get é quando você quer recuperar dados do seu banco de dados ou alguma coisa do tipo, tá bom?